A paz do Senhor, amados. Aqui quem vos fala é a pastora Lorraine Maele Guedes. Congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, localizada no Jardim das Acácias, em Aparecida de Goiânia. Eu quero aqui externar a minha alegria em poder contribuir com a lição diária no livro de Salmos. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, aos líderes regionais de Goiás, pastora Romene e presbítero Patrick, e ao pastor presidente Gideon Júnior. Eu estarei lendo aqui no Salmo 102, na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E convido a amada igreja para estar lendo juntamente comigo, na qual aqui tem como tema oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar Sião e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura. E o povo que se criar louvará o Senhor, porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupos mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Amados, livros de Salmos 102 não tem autoria definida. Alguns estudiosos, eles atribuem esse salmo a Daniel, a Jeremias, a Neemias ou a algum dos profetas que nasceram e viveram ali durante o período do cativeiro babilônico. Alguns estudiosos acreditam que esse salmista passava por grande enfermidade no período dessa oração. Já outros acreditam numa grande probabilidade dessa oração ter sido realizada no tempo do exílio babilônico. E eu estou inclinada exatamente a este pensamento,
todos os versículos, do versículo 12 a seguir, nos mostra, né, e nos sugerem que esse salmo, ele teve essa criação no tempo do exílio babilônico. Bom, pensando nisso, amados, vamos então iniciar aqui no versículo 1 e versículo 2, aonde o salmista ele faz um clamor, ele faz uma oração ao Senhor, e ele diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. A primeira coisa que eu aprendo aqui com esse salmista, né, é que ele necessitava urgentemente de que o clamor dele tivesse acesso até Deus, de que o clamor dele chegasse até o trono, de que o clamor dele chegasse ao destino ao qual ele queria que chegasse. No versículo 2, o salmista vai dizer assim: ó, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Nós vemos aqui, amado, um salmista que tem uma necessidade de ser ouvido de forma urgente. Ele começa ali a clamar ao Senhor e ele entende que esse clamor e que essa necessidade que ele precisa não pode ser postergada, não pode ser deixada para outro dia, não pode ser deixada para outro momento. E eu vejo muito de nós dentro desse profeta, porque o salmista, ele se sentia tão angustiado que ele rogava para Deus que a soberania de Deus viesse sobre a sua fraqueza, né? Ele queria mostrar para Deus a sua dor, o seu momento de aflição, a calamidade a qual ele estava vivendo ali naquele momento. E quando ele faz essa expressão, olha, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, quando eu digo, né, que vemos muito de nós nesse salmista, é porque muitas das vezes agimos também da mesma forma, pensamos, né, do mesmo jeito, Senhor, olha aqui para mim, né? Senhor, ouve aqui a minha voz. Senhor, não deixe para depois, né? Eu necessito disso agora. E muitas das vezes nós estamos tão olhando de forma tão possível, né? Para os nossos problemas, para as nossas angústias, para todas as questões que estamos vivendo, que esquecemos que Deus ele nos assiste no meio das nossas dificuldades. Eu creio que esse salmista não estava sozinho, né? Apesar de muitas das vezes se sentir, mas ele não estava só, né? Então, a primeira coisa que esse salmista pede nesses dois primeiros versículos, né, é que o Senhor pudesse contemplar ele, que o Senhor pudesse olhar com uma pressa, né, e ouvir, e muito mais que isso, que o Senhor pudesse socorrer ele de forma imediata. Quando eu leio a parte A do versículo 3, que diz assim, ó, porque os meus dias se consomem como fumaça. O salmista, ele vai vendo a sua vida se esvaindo. Ele vai vendo, nós costumamos dizer muito, né? Nós estamos, né, vendo a água passar pela peneira, vendo a água escoar pelos nossos dedos. E no momento em que o salmista faz essa oração no versículo 3, na parte A, é como se eu pudesse imaginar, né, uma fumaça se esvaindo pelos dedos, né? O salmista estava vendo a sua vida se distanciando, né? E a morte chegando, né? Cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. Quando eu olho no versículo 3, da parte B até o versículo 5, nós vamos ver que o salmista, ele coloca ali também que a sua saúde ela estava sendo abalada. A sua angústia ela era tão grande que a sua saúde estava também refletindo na sua questão física. Diz assim as Sagradas Escrituras, eu vou ler o versículo 3, a parte A, vou ler ele todo. Porque os meus dias se consomem como fumaça. Na parte B, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. O salmista, amados, ele nos demonstra que uma questão a qual ele estava,
que ele se esquece até mesmo de se alimentar, que as aflições da sua alma estavam já refletindo no seu corpo, que podemos dizer que ele estava em uma debilitação emocional, estava raquítico emocionalmente, né? A Bíblia vai nos dizer que ele estava, aqui no versículo 5, que os ossos dele se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Então, aquele homem ele estava passando por uma situação tão, tão triste, tão decadente, que nós podemos dizer que estava completamente debilitado, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Eu acho muito interessante o que Spurgeon vai dizer, que ele fala assim que era como se o coração do salmista fosse como uma flor, murcha e seca. É como se hoje você visse uma árvore muito verde, mas que amanhã, ao você passar, você olha e vê aquela árvore murchando e seca, né? Então, nós vemos que o salmista vai se comparar, né, a essa situação em que ele estava completamente já sem esperança, né, desacreditado, né, devido à situação que ele estava passando. É como se em um momento ele visse que toda a energia, toda a alegria, tudo que ele tinha foi se esvaindo em questão da angústia que ele sentia, né? A tristeza, né? Destruiu completamente o seu apetite, destruiu completamente a sua vontade de se alimentar. E o salmista aqui se sente em um desânimo, né? Em um desânimo profundo. Bom, quando eu leio o versículo 6 e o versículo 7, ele diz assim: sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como uma coruja na solidão. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. O salmista, ele vai se comparar, amados, a aves imundas, a aves solitárias, né? Eles se comparam a duas aves que normalmente elas são usadas, né, como emblema de infelicidade. E é tão interessante que ao ler esse versículo dele dizendo, né, que olha, eu me vejo como um pardal solitário no telhado, né? E eu fui comparar essa questão, né? Quando nós vemos um pardal no telhado só observando a situação, mas completamente sozinho, completamente solitário, sem uma companhia, né? Sem um ombro, né? Eu vejo que esse salmista, ele não apenas se sentia solitário de amigos, mas naquele momento ele também se sentia solitário de uma presença divina, né? Ele se sentia solitário da presença do Deus Todo-Poderoso. Quando eu venho aqui, amados, o versículo 8, o salmista vai dizer assim: os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Então, este homem, ele não apenas vivia uma questão de tristeza, de solidão, mas ele também era perseguido. Ele era perseguido, né, pelos seus inimigos. Ele era perseguido, né? Como podemos dizer, ele tinha angústias internas e perseguições externas, né? Já não bastasse apenas as angústias internas, ele também tinha que lidar com açoites verbais, né? Ele também tinha que lidar com um abuso verbal pelos seus inimigos, né? Que a Bíblia vai dizer que não apenas confrontavam ele, mas também amaldiçoavam ele. Então, a gente vê que nós vemos, né, que é um salmista que estava passando por grandes dificuldades, não apenas psicológicas, emocionais, se sentindo só, mas também estava sendo perseguido. Aqui no versículo 9, o salmista vai dizer assim: pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Amados, a alimentação, o alimento daquele salmista não tinha mais sabor, né? O salmista, ele se alimentava
a tristeza era tão grande que a sua alimentação perde o sabor, as suas refeições eram feitas em meio ao choro, em meio ao desespero, né? Eu consigo entender e tentar imaginar, né, aquelas lágrimas sendo a única fonte de molhar os lábios daquele homem, né? Em meio ao choro, em meio à tristeza, em meio ao desespero, né? A Bíblia vai dizer que ele esquecia até mesmo de se alimentar e que no meio da solidão que ele tinha ali, as lágrimas passou a ser companhia para ele. Quando eu olho aqui, amados, no versículo 10 e 11, as Sagradas Escrituras diz assim: por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Amados, nós vemos desde o começo, né, desde ali da criação de Adão e Eva, nós vemos o Criador sempre é, é, criando momentos para ter intimidade com a criatura. E é tão interessante que a queda de Jerusalém é exatamente por causa da rebeldia do povo. O povo já não ouvia mais a voz de Deus. O povo já não se inclinava para o Senhor. O povo já estava com o seu coração endurecido e era necessário que a disciplina do Senhor viesse sobre a vida daquele povo. E é muito importante nós entendermos que Jerusalém não foi tomada na invasão ali da Babilônia sobre a gestão de Nabucodonosor. Jerusalém foi entregue. Deus entrega Jerusalém na mão dos babilônicos. É, é como se eu pudesse entender um exemplo assim. Quando éramos crianças, que os nossos pais pegavam ali aquela vara para nos disciplinar, ele quebrava depois aquela vara, né? Ele deixava, né? Ele olha, acredito eu, né? Que olha para aquela vara e fala assim: nossa, essa vara serviu para disciplinar o meu filho, para causar dor, mas agora eu vou quebrar. E Deus usa exatamente Babilônia para disciplinar Jerusalém, para disciplinar aquele povo. Então, eu vejo que o Senhor permitiu, né? Essa foi a forma dele expressar a sua ira em relação ao que aquele povo, né, estava fazendo, ao que aquele povo estava se inclinando, né, aquele povo já não estava mais ouvindo a voz do Senhor, já não estava mais se atentando para a voz do nosso mestre. Então o Senhor permite, o Senhor entrega, né, Jerusalém na mão dos babilônicos. E que o Senhor possa falar melhor aos vossos corações, e eu agradeço pela rica oportunidade.